Estrelando está começando. Volta ao programa Maurício Bernes, astrólogo. Ele que é do signo de Câncer, tem um ascendente em Virgem e a Lua também no signo de Touro. Astrólogo e consultor empresarial, engenheiro com extensão em administração, psicologia e parapsicologia. E associa o hermetismo a todos esses conhecimentos, dirigindo inclusive o seu trabalho nas áreas vocacionais, empresariais e finanças. Ele é presidente da Astro Brasil e consultor, autor de livros e palestrante. Eu convidei Maurício para retornar ao programa, justamente para falar sobre uma área da astrologia que não sei se foi você quem iniciou aqui no Brasil, mas assim, a gente se conhece muito, falar de astrologia empresarial é Maurício Bernes. Está associado. Está associado. Muito obrigado mais uma vez por estar presente aqui. O Maurício vai falar de astrologia empresarial, astrologia também vocacional, podemos falar, sim, né? Sim. Como está o mercado, a procura de astrologia empresarial? Olha, a procura por astrologia empresarial, ela naturalmente nesses 30 anos aí cresceu, né? Eu não posso dizer assim que eu fui o primeiro, mas de forma organizada, estruturada, realmente eu que dei o início, né? Isso. E a procura ela cresce do que era 30 anos atrás, né? Mas ainda assim ela é bem, vamos dizer, específica, né? Pessoas que de alguma forma têm um contato já com a astrologia pessoal e aí elas procuram a empresarial porque já sabem que funciona, né, a astrologia. Mas recentemente tem aparecido empresas que as pessoas nunca fizeram nem mapa pessoal. E só procuram diretamente para a empresarial. Então isso já está acontecendo, eu acredito porque há uma mudança geral na maneira de pensar nas pessoas, né? Na sociedade, há uma maior credibilidade do ponto de vista da veracidade de processos não tão, vamos dizer, acadêmicos ou cartesianos. Porque as pessoas procuram, né? Até para buscar uma melhora no caminho, na trajetória da empresa. A astrologia, a numerologia, a grafologia também é utilizada. Também é utilizada. Por exemplo, qual é o perfil do empresário que te procura? Não é só aquele que faz mapa astrológico, mas, por exemplo, ele quer abrir uma empresa ou é aquele que já tem uma empresa aberta e quer desenvolver um trabalho? O abrir uma empresa tem bastante procura, né? Que as pessoas querem marcar data para abrir e tal. Mas os que me procuram já são empresas estruturadas e estão no momento de algum movimento importante. Seja uma abertura de a ampliação do negócio, seja compra, venda da própria empresa, e seja para efeito do planejamento, né, de um direcionamento que eles querem dar na empresa. Porque aí me tem uma dúvida. Assim, o cara vai te procurar porque ele já tem uma empresa, né? Só que a empresa é herdada do pai ou do avô. Aí tem lá, eu sabe qual é a pergunta, já passei, né? por isso. Tem 150 anos a empresa no Brasil, tem 120 anos a empresa no Brasil. Qual é o mapa astrológico que você vai utilizar? Porque a gente precisa, em astrologia, do dia, mês, ano, a hora, né, da fundação, da assinatura, e a cidade, a localização, latitude e longitude. Aí tá, como é que fica isso? Bom, a veja hora de bem. nascimento dessa empresa. Tem empresas, por exemplo, eu atendi uma vez um banco grande, que já foi vendido, comprado, era até um processo de fusão, e a gente fez todo um histórico, porque o banco é uma SA, então tinha uma assembleia de constituição daquela empresa. Entendi. Quando é uma SA, tem a assembleia que constituiu aquela empresa, e você vai encontrar pelo contador e tal, pelo histórico da empresa, encontra. Agora, quando acontece, existem casos que a gente não tem aquele início, né, da empresa. Aí a gente lida com os mapas dos dirigentes e com a astrologia mundial, né, que é o mapa, ou as lunações, os mapas do conjunto ou da conjuntura econômica. Não é a melhor opção. A opção boa é ter o mapa da empresa. A maioria tem data de inauguração, a maioria tem. No horário não tem. Não tem horário. A gente aprende, por isso que eu me especializei em ciclos. Porque sem o horário eu tenho que lidar muito com o movimento cíclico. Do período que foi feito, isso, é um momento de crescimento, de apogeu, de revisão, entende? Então tem que lidar com esses movimentos. Me fala uma coisa, na parte prática, você trabalha com estatísticas, com dados, você apresenta relatórios? Apresento relatórios e trabalho com os movimentos, é muito gráfico, sabe? Porque para lidar com um empresário que é leigo em astrologia, a gente tem que apresentar de uma forma que ele entenda o que eu estou dizendo. Porque as palavras de empresário é muito interessante que eu aprendi. Qual é a porcentagem disso? Para dar certo. Sempre dá quantos por cento você acerta? Quantos por cento é de acerto? Esse mapa e esse aqui quanto que é? Isso, então vamos dizer, eu lido com essa linguagem, né?
e com a perspectiva de ele ter um entendimento. Por isso que os gráficos cíclicos são muito fáceis de entender. Que a pessoa entende, bom, eu estou nesse momento, esse momento é de crescimento, é de expansão, Isso. É momento de contração, é de contração, é. Então a gente vai lidando com esse movimento. O que o empresário pode esperar de uma interpretação de um mapa empresarial? Na verdade, a interpretação do mapa tem duas dimensões. Tem a dimensão do mapa, vamos dizer, natal. Natal, né? de nascimento Isso, de uma onde pessoa. a gente identifica os potenciais, forças, fraquezas, né? Oportunidades e ameaças, que é uma linguagem de análise de planejamento de marketing e planejamento de negócio. Tem outras 5 forças, que são a relação com fornecedores, relação com clientes, as 2 ameaças de novos produtos e novos serviços e a análise da concorrência. Tudo isso tem um potencial no mapa natal da empresa. E a outra dimensão é para efeito de planejamento ao longo do tempo. E agora? O que está acontecendo e o que vem pela frente? Né? Quais os efeitos desse movimento, vamos dizer, de trânsitos no mapa, para analisar a tendência das empresas. Então agora é hora, por exemplo, um exemplo mais simples, né? É hora de vender a prazo, fazer uma campanha para vender a prazo? Sim ou não, porque pode ser que não seja. É melhor dar desconto para vender à vista, focalizar nesse sentido? É hora de venda, é hora de lidar com funcionários, fazer um rearranjo, contratar gente nova, fazer, enfim, todo o trabalho que envolve na empresa. Então o mapa é que mostra. É que nem o cliente pessoa física, ele vem com as ideias dele, mas você olha o mapa e vê, bom, tem isso, tem aquilo, e é ali que a gente analisa, né? Ele pensa que a gente está analisando o que ele pediu, mas a gente está analisando o que está no mapa. Entendi. E essa assessoria de quanto em quanto tempo é feita? Eu vendo contratos anuais. Anuais? Mas aí você tem que enviar relatórios semanais, mensais? Mensais. Reuniões mensais e aí os pagamentos mensais também. Né? É uma forma. Quando é análise assim pontual de um assunto específico, a gente faz aquele trabalho, está resolvido. Quando quiser de novo, a pessoa procura. Mas o regular são contratos anuais. Sociedades nessa empresa, como funciona? Quando se pede uma análise de sociedade, né, quando empresas menores e tal, em que há essa ligação, aí a gente faz a sinastria e a indicação até do qual é a função mais adequada que cada sócio deve lidar e tal. Eles aceitam numa boa? Muito pouca procura disso. Muito pouca. Para mim, né? Porque quando você tem, por exemplo, uma empresa, você tem um mapa da empresa e tem um mapa dos sócios. Não é isso? Tudo tem que ser encaixado. Existem 3, 4 sócios naquela empresa. Tem. Mas, em geral, a procura não abrange esse relacionamento entre eles. Se aparecer no mapa, porque no mapa astrológico da empresa tem um lugar que representa os acionistas e os sócios. Se aparecer alguma crise ali, alguma situação, aí a gente aponta e aí tem que fazer a análise específica. Tá. Né? Uma vez uma empresa tinha isso e realmente eles queriam que um sócio saísse. Eram 4 sócios e eles estavam meio Mas assim, o sócio sabia? por aqui do outro. Não sabia. Pois é. Aí a astrologia acabou mostrando O quê? que era para ele sair. Né? Era para isso aí. Eu tenho perguntas sobre funcionários para o próximo bloco, tá bem? Tá bom. Voltamos já. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O SINAGE, Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro, promove o 21º Simpósio Nacional e 12º Internacional de Astrologia. Vai acontecer nos dias 4, 5 e 6 de outubro. O tema, o Encontro dos Deuses. Informações 21 22 13 0972. Voltamos ao segundo bloco, meu entrevistado Maurício Bernes, estamos falando de astrologia empresarial. Maurício, funcionários, contratação de funcionários, entra pelo RH, entra pela astrologia, como é que funciona? Olha, entra pelo RH. Tá. Essa área especificamente é uma área bastante delicada e o uso da astrologia para isso tem diminuído ao longo do tempo.
Por quê? Porque os processos de seleção, eles têm sido muito ligados também na questão da empatia e das próprias indicações das grandes empresas, né? Então, a análise astrológica, como ela, vamos dizer, desnuda a pessoa, ela tem uma profundidade que nem sempre é bem aceita, por incrível que pareça. Nem sempre ela é bem aceita. Eu já tive propostas negadas onde a pessoa disse isso. Exatamente isso. Não, tem um nível de aprofundamento que não interessa. Não interessa. Pois é. Mas até se aquele funcionário é mais adequado para aquele... Pois o que acontece? As empresas que eu dou consultoria já há alguns anos, né, a gente faz a análise antes de contratar os altos executivos. Tá. Aí é feita essa análise, com o conhecimento da pessoa, aí é feita essa análise. Às vezes até se esse executivo está no momento planetário adequado para aquela função. Então, o que entende com as empresas que a gente dá consultoria, aí a gente faz esse trabalho. Agora, dizer que tem uma procura de recursos humanos das empresas para a astrologia, para emitir um laudo daquilo... Não. Tá. Astrologia financeira, você também atua nessa área? A astrologia... Como funciona na prática? Na prática, a astrologia financeira tem duas vertentes. Tem a vertente da pessoa, a partir do mapa dela, as condições, onde ela deve investir, como ela pode investir, por exemplo, uma pessoa que está com uma grana. Recebeu uma grana alta, tá? Isso, o que eu faço com esse dinheiro? Isso, a gente tem uma análise que pode indicar para ela que é melhor ela investir vamos dizer, se é para ela ir para a bolsa, se é para ela ir numa renda fixa, se é mais pela estrutura dela, se é mais conservadora, exatamente. Isso através do mapa astrológico é possível se avaliar. E aí pelos trânsitos a gente direciona, imóvel, entendeu? Quais as áreas que ela pode ir. A outra dimensão é a análise da conjuntura e a análise da própria bolsa de valores, a análise dos papéis em si. Mas no geral ou para uma empresa também? No geral e para uma empresa também. Entendeu? Tinha análise da bolsa, essas coisas todas que eu fazia. Pequenas empresas, aquelas ideias de pequenas empresas, grandes negócios, tá? Pessoas que procuram fazer um mapa astrológico financeiro, um mapa astrológico empresarial. Você atende tanto uma pessoa que abre uma pequena clínica, quanto uma fábrica. Sim, tranquilo. O mapa astrológico é o mesmo, né? O estudo é semelhante. A análise, o que acontece? Uma grande empresa tem uma complexidade naquele momento maior. Então exige mais tempo de trabalho. Então, vamos dizer, o orçamento é pelo tempo de trabalho. A minha hora de trabalho. Tá. Então, se é uma empresa que vai exigir uma quantidade maior de horas, tem um valor maior. Uma empresa pequena, que está começando, o tempo de trabalho é menor. Então, os valores são adequados também para as empresas pequenas. Qual é a maior preocupação que o empresário tem quando procura um mapa, uma astrologia empresarial? Tem alguns que estão numa situação, às vezes, difícil e procuram a gente como se fosse o salvador da pátria. Sabe como é que é? Porque chega naquela hora que está mais embaixo, né? Exatamente. Então, quando são esses casos, às vezes a gente não tem nem como fazer o serviço, porque a situação... Não vai pagar também. Não vai pagar. Não, e veja bem, é que nem aquela pessoa às vezes está doente, né? Procura lá uma solução mística, religiosa, para ver se salva daquela doença, né? E a astrologia não é isso. Não. Entende? Então, às vezes a pessoa chegou já... O que ele precisa é outra coisa, de advogado, é outro profissional, alguém que vai fazer, que vai ajudar, é outra coisa. Agora, quando a procura, em geral, é para efeito de tomada de decisão. Essa é a chave. Eles estão precisando tomar uma decisão e estão em dúvida. Entendi. Se vai para um lado, se vai para o outro, se vende, se compra, se investe, ou investe em outro negócio. Se eu abro uma outra área de atuação, é nessa dinâmica. Aonde entra a astrolocalização? Aí vamos lá, explicar primeiro para o telespectador o que é a astrolocalização. A partir do mapa astrológico, a gente tem linhas planetárias. Então, por exemplo, vou dar um exemplo real. Tá. Uma empresa de confecção, nós identificamos uma linha, ela queria expandir para fora do país. Nós vimos uma linha no Japão. Aí falamos para eles acharam engraçado, como é que nós vamos vender biquíni no Japão? Porque a configuração física é diferente, é outra cultura, é outra coisa. Eu não sei, a linha astrológica é essa. Porque tem coisas que a gente não sabe. Não, a gente só sabe do mapa, exatamente. Aí eles foram na Câmara de Comércio Brasil-Japão e começaram a vender biquíni para o Japão e modelagem para a Austrália, que é na mesma linha que estava lá. Entendeu? Então, indica lugares para o desenvolvimento da empresa.
onde ela vai ter mais facilidade e dali vai se expandir. Tudo agora. bem, essa localização você está colocando no aspecto mundial. Mas na cidade também. Na cidade Também. ou no próprio Brasil? No próprio Quero Brasil. desenvolver aqui no Brasil para que lado? Vou para o norte, nordeste, sul, então ele mostra o Isso não é só empresarial, né? Não. Você pode utilizar para outras situações também. pessoal também, moradia. Até tudo. regiões que não são oportunas de se morar no Brasil, no mundo, né? Exatamente. Aquele país que você vai, poxa, eu fui para aquele país, fiquei doente. Fiquei para aquele país, eu me dei mal ali. O cara... Naquele país encontrei meu grande amor. Vamos dizer assim, o cara tem um Saturno, vamos pôr entre aspas, tá maléfico, né? Em mau estado cósmico, aí ele vai para aquela linha lá. O erro. Não sei exatamente. É o erro. Mas ele pode ter um Vênus bem legal, né? Em Libra. E aí vai lá e encontra o amor da vida. Não é? Me fale da Astro Brasil. É a sua empresa. Minha empresa. A Astro Brasil é a empresa de consultoria. São Paulo. E também a gente dá cursos, né? O direcionamento que a gente está dando agora é para o EAD, né? O ensino à distância. Tá. Então De estamos quê? de astrologia. Básico, intermediário, avançado? Básico, tem um básico e tem os cursos de especialização, né? Financeira, empresarial, vocacional. A gente está desenvolvendo uma parceria com a Estelário para fazer o ensino à distância mesmo, no molde profissional, né? De ensino à distância mesmo. Entendi. Não é filmar uma aula e colocar lá e está aqui a aula, né? Não, é uma Estúdio apresentação. online. Tá, é uma Não, apresentação. é uma plataforma Tá. de ensino à distância. Bem. E os atendimentos empresariais também você... Os empresariais, a gente tem no momento eu tenho 2 consultores que trabalham comigo na área empresarial, né? E tem meus sócios que trabalham na área pessoal mesmo. Entendi. Né? Maurício, muito obrigado mais uma vez por estar presente e sobre que Grato foi um a você, sucesso né? a sua palestra aqui na Grato. Gaia. Muito obrigado. Grato. Volte sempre, tá bem? Vou te chamar mais vezes, tá? Tá. Muito obrigado. Grato. Para vocês, uma ótima semana a todos. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.